Então, bom dia. Hoje é o dia 17, né? 18 de fevereiro. Hoje é o dia 18 de fevereiro. E vamos continuar o nosso capítulo. Nós estamos no capítulo Sonho e Morte. E só para fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu do que nós lemos da última vez, ele está falando dessa importância desse ritmo entre o acordar, o despertar e o dormir, que isso regenera as nossas forças vitais. E daí ele coloca que o corpo físico e o corpo etérico, no sono, ele fica aqui, no presente momento, enquanto o corpo astral volta para esse ambiente anímico espiritual, né? O corpo astral e o eu. Ele ainda não falou do eu, né? E daí ele traz, o corpo astral traz esses modelos para que o corpo etérico estruture o nosso corpo, né? Então ele fala o tempo todo dá muitos exemplos aí, e ele entrou um pouco nessa questão do sonho também, falando que o sonho traz toda uma simbologia. Ele falou que o sonho pode estar muito ligado a essa questão das nossas vivências cotidianas, né, que a gente acaba levando e a gente sonha trazendo muitas imagens, algumas questões orgânicas também, se você não está bem, algumas questões orgânicas podem aparecer numa simbologia do sonho. E nós paramos mais ou menos nesse momento, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa, por favor. Então, continuamos? Então, primeiro parágrafo da página 71. Vê-se, pois, que tão logo se interrompe a atividade dos sentidos, vigora no homem um elemento criador. Trata-se do mesmo elemento criador que também está presente no sono, totalmente livre de sonhos, representando o oposto do estado anímico de vigília. Para que se introduza esse sono sem sonhos, o corpo astral precisa ter se retirado dos corpos físico e etérico. Durante o sonho, ele está separado do corpo físico na medida em que não possui mais ligação com seus órgãos sensoriais, mantendo, porém, ainda certa ligação com o corpo etérico. Então, o sonho, quando a gente sonha, a gente ainda tem, o corpo astral ainda tem uma ligação com o corpo etérico. Por isso que tem as imagens, né? O fato de os processos do corpo astral poderem ser observados pictoricamente resulta dessa sua ligação com o corpo etérico. No momento em que cessa também essa ligação, as imagens submergem nas trevas da inconsciência, advindo o sono sem sonhos. O caráter arbitrário e frequentemente absurdo das imagens oníricas deve-se ao fato de o corpo astral, por causa de sua separação dos órgãos sensoriais do corpo físico, não ser capaz de relacionar suas imagens com os corretos objetos e ocorrências do mundo exterior. Especialmente esclarecedora para esse caso é a observação de um sonho em que o eu, por assim dizer, se desagrega quando alguém, por exemplo, sonha que é aluno e não sabe responder a uma pergunta do professor, ao passo que imediatamente depois o próprio professor a responde. Não podendo utilizar durante o sonho os órgãos perceptivos de seu corpo físico, ele não consegue relacionar ambos os processos consigo próprio, com a mesma pessoa. Portanto,
também, para reconhecer a si próprio como um eu permanente, o homem precisa, de início, estar equipado com órgãos perceptivos exteriores. Só tendo adquirido a faculdade de tornar-se consciente de seu eu, por outros meios que não tais órgãos perceptivos, é que o homem poderia perceber, além de seu corpo físico, também o eu perene. A consciência suprassensível deve adquirir tais faculdades, e neste livro serão abordados mais adiante os meios para isso. Fala, Ana. Bom dia. Bom dia. Então, assim, quando não tem essa ligação do corpo astral com o corpo etérico, não tem o sonho, seria isso? É, E por que que mergulha nas trevas? Assim, não consigo entender essa expressão. mergulha nas trevas porque o sono, você está num processo de inconsciência. Tá, Então, é obscuro o que acontece lá. entendi. É como se fosse além da inconsciência, né? Entre aspas, falando. É a inconsciência, É inconsciência mesmo? Tá, consciência, né? Então, é nesse sentido que ele está falando, pelo menos assim que eu entendi. tá. Mas muitas pessoas nem lembram que sonham, né, Eliana? As pessoas não lembram. É um exercício esse. Tá, obrigada. Ah. Também a morte ocorre mediante nada mais do que uma alteração na relação entre os membros do ser humano. O que a observação suprassensível fornece, nesse sentido, também pode ser visto em seus efeitos no mundo manifesto. E o juízo imparcial verá confirmadas também aqui, pela observação da vida externa, da vida exterior, as comunicações do conhecimento suprassensível. Todavia, neste caso, a manifestação do invisível no âmbito visível é menos evidente. Tendo-se maiores dificuldades para sentir todo o peso dos fatos que nos acontecimentos da vida exterior corroboram as comunicações dos conhecimentos suprassensíveis neste âmbito. Mais facilmente ainda do que alguns tópicos anteriores deste livro, as presentes comunicações podem ser consideradas produtos da fantasia por quem queira fechar-se ao conhecimento de como está contida no plano sensorial a clara indicação do suprassensível. Enquanto na transição para o sono, o corpo astral se desvencilha apenas de sua ligação com os corpos etérico e físico, que, no entanto, permanecem ligados com o advento da morte, estes últimos se separam. O corpo físico fica abandonado às suas próprias forças, devendo, por isso, entrar em decomposição na qualidade de cadáver. Para o corpo etérico, porém, a morte traz uma situação em que ele nunca estivera durante o tempo desde o nascimento, exceto em certas circunstâncias excepcionais, das quais ainda falaremos. É que agora ele se acha unido ao corpo astral sem a presença do corpo físico, pois não é imediatamente após a morte que o corpo etérico e o corpo astral se separam. Eles continuam por algum tempo ligados por uma força cuja existência é facilmente compreensível, já que sem ela o corpo etérico não poderia separar-se do corpo físico. Sua estreita ligação com este último é demonstrada pelo sono, durante o qual o corpo astral não é capaz de desligar esses dois membros do ser humano. Essa força entra em atividade no momento da morte. Ela desprende o corpo etérico do corpo físico, de modo que o primeiro fica agora unido ao corpo astral.
A observação suprassensível mostra que essa união após a morte é variável entre as diversas pessoas. A duração limita-se a alguns dias. Sobre esse tempo, por hora, cabe aqui falar apenas a título de informação. Mais tarde, o corpo astral se desliga também de seu corpo etérico, prosseguindo o caminho sem ele. Durante a união dos dois corpos, o homem se encontra num estado mediante o qual pode perceber as vivências do seu corpo astral. Desculpa, me perdi aqui que eu admiti alguém. Então, durante a união dos dois corpos, o homem se encontra num estado mediante o qual pode perceber as vivências do seu corpo astral. Enquanto o corpo físico está presente, com a separação do corpo astral, deve iniciar-se imediatamente de fora a tarefa de reanimar os órgãos desgastados. Com o desligamento do corpo físico, cessa esse trabalho. No entanto, a força utilizada nessa tarefa, enquanto o homem dormia, continua a existir depois da morte, podendo agora aplicar-se a outros fins. Ela passa a ser utilizada para tornar perceptíveis os processos peculiares do corpo astral. Nós estamos na página 73. Uma observação limitada aos aspectos exteriores da vida poderia, em todo caso, dizer que todas essas afirmações são esclarecedoras para os dotados da visão suprassensível, e que para outras pessoas não existe qualquer possibilidade de aproximar-se de sua verdade. Porém, não se trata disso. O que o conhecimento suprassensível observa, mesmo nesse domínio distanciado da visão comum, depois de encontrado, pode ser compreendido pelo discernimento comum. Só que esse discernimento precisa considerar devidamente as correlações da vida subjacentes ao plano manifesto, elaborar representações mentais, sentir e querer guardam entre si, bem como as vivências do homem no mundo exterior, uma relação tal que permanecem incompreensíveis quando o modo de sua atividade manifesta não é considerado expressão de outra, não manifesta. Essa atividade manifesta só se elucida para o discernimento quando, em seu decorrer na vida humana física, é considerada como resultado daquilo que o conhecimento suprassensível constata no plano não físico. Diante dessa atividade, e sem o conhecimento suprassensível, a pessoa se sente como sem luz numa sala escura. Assim como os objetos físicos do ambiente só podem ser vistos na luz, aquilo que se desenrola por meio da vida anímica humana só pode ser elucidado pelo conhecimento suprassensível. Durante a ligação do homem com seu corpo físico, o mundo exterior entra na consciência sob forma de imagens. Após a separação desse corpo, torna-se perceptível o que o corpo astral vivencia quando não está ligado ao mundo exterior por qualquer órgão físico. De início, ele não tem vivências novas. A ligação com o corpo etérico o impede de vivenciar algo novo. O que, no entanto, ele possui é a recordação da vida passada. Corpo astral é da sensação, é como se só existissem as sensações, seria isso? Não, o que ele está falando é que quando você vai para o mundo, no sono, né, você ainda fica ligado ao corpo etérico, mas você não tem o corpo físico.
Então, o que você traz desse mundo suprassensível, desse mundo espiritual que você, para onde você vai, você traz, ele está começando a dizer que vai trazer a recordação, porque você não tem órgãos sensoriais, eles estão adormecidos. É isso? Foi isso que você perguntou? Eu tinha entendido errado. Obrigada, Helena. Tá. Liana, desculpa, para mim não ficou claro. O que que é exatamente o corpo astral nisso aqui? Então, o corpo astral são as nossas sensações, né? Os Tá. nossos sentimentos, são os nossos impulsos, os nossos desejos. Ele vive nessas polaridades, né? Entre Uhum. a alegria e a tristeza, a dor e o prazer. Esse é o corpo astral, vivenciados aqui a partir dos órgãos dos sentidos, né? Aqui, nesse momento presente. Mas, quando ele se desloca e vai no sono e vai para o mundo suprassensível, a gente não tem mais os órgãos dos sentidos, porque a gente está dormindo. Sim, Então, quando ele volta, ele traz notícias de vidas passadas. A gente vai só fazer uma recordação da vida passada, porque não tem nada de presente. tá certo. Entendeu? Entendi. Deu? Obrigada. Deu. Ah, o corpo etérico ainda presente faz essa vida passada parecer um quadro abrangente e cheio de vida. Esta é a primeira vivência do homem após a morte. Ele percebe sua vida decorrida entre o nascimento e a morte como uma sequência de imagens desenroladas à sua frente. Durante essa vida, a recordação só existe no estado de vigília, quando o homem está ligado ao corpo físico. Ela só existe na medida em que esse corpo o permite. Para a alma, nada se perde daquilo que a impressiona na vida. Se o corpo físico fosse um instrumento perfeito para tal, em cada instante da vida deveria ser possível fazer aparecer magicamente diante da alma todo o passado dessa vida. Com a morte, esse impedimento cessa. Enquanto o corpo etérico permanece conservado para o homem, existe uma certa perfeição recordativa. Então, após a morte, esse é o primeiro momento. A vida passa para a gente como se fosse num grande filme de forma retrospectiva, porque ela está ligada ainda ao corpo astral. O corpo etérico se desprendeu do corpo físico e a gente tem, então, essa recordação de tudo aquilo que a gente viveu aqui na Terra em forma de imagens. Enquanto o corpo etérico, estou aqui, né? Enquanto o corpo etérico permanece conservado para o homem, existe uma certa perfeição recordativa. Esta, no entanto, desaparece gradualmente à medida que o corpo etérico perde a forma que possuía durante sua permanência no corpo físico, ao qual se assemelhava. Aliás, esse é também o motivo porque, depois de algum tempo, o corpo astral se separa do corpo etérico, ao qual só pode permanecer unido enquanto este mantém a forma correspondente ao corpo físico. Durante a vida, entre o nascimento e a morte, uma separação do corpo etérico só ocorre excepcionalmente e por breve tempo, quando, por exemplo, o homem pressiona fortemente um de seus membros. Uma parte do corpo etérico pode separar-se do corpo físico. Nesse caso, costuma-se dizer que o membro em questão está dormente. A sensação típica que se tem deve-se à separação do corpo etérico. Naturalmente, uma mentalidade materialista pode também, neste caso, negar a manifestação do invisível no visível
e dizer que tudo resulta apenas do distúrbio físico provocado pela pressão. A observação suprassensorial pode ver, em tal caso, como a parte correspondente do corpo etérico se retira do físico. Também, quando a pessoa leva um grande susto ou algo semelhante, pode ocorrer em grande parte do corpo, por um lapso de tempo muito curto, tal separação do corpo etérico. É esse o caso quando subitamente o homem se vê, por algum motivo, perto da morte, por exemplo, num afogamento, ou quando, numa excursão de alpinismo, está na iminência de uma queda. O relato das pessoas que passaram por tais situações aproxima-se de fato da verdade, podendo ser constatado pela observação suprassensível. Elas dizem que nessas ocasiões toda a sua vida apareceu diante de sua alma como num grande panorama recordativo. Dos muitos exemplos que poderiam ser citados, mencionaremos apenas um, procedente de um homem para cuja mentalidade tudo o que é dito aqui a respeito de tais assuntos deve parecer mera fantasia. Realmente, para quem dá alguns passos na observação suprassensível, é sempre de grande utilidade conhecer os depoimentos dos que consideram esta ciência uma fantasia. A tais depoimentos não se pode tão facilmente atribuir parcialidade do observador. Que os estudiosos da ciência oculta possam aprender o quanto possível daqueles que consideram seus anseios absurdos, sem precisar desconcertar-se pelo fato de não haver reciprocidade a esse respeito. Na verdade, para a observação suprassensível, tais fatos não são necessários para comprovar a autenticidade de seus resultados. Com essas indicações, ela não quer provar e sim ilustrar. Tudo bem? O excelente antropólogo criminalista Moritz Benedict, importante pesquisador em muitos outros domínios da ciência, relata em suas memórias sua experiência pessoal em que, certa vez, na iminência de afogamento durante um banho de rio, viu diante de si, na memória, toda a sua vida num único quadro. E aqui embaixo, no rodapé, vamos ler? Moritz Benedict, 1835-1920, descreve em sua autobiografia intitulada Viena, 1906, página 35, esse caso da seguinte maneira: desde a infância, eu adorava a água, onde vivenciei algumas passagens que ainda permanecem em minha memória. Eu me esforçava para ser um nadador em plena natureza, e então me aconteceu que, ao nadar na parte funda do Danúbio, eu submergi. Por sorte, fui dar numa estaca que servia de marco para os banhistas. Fazia pouco mais de meio minuto que eu tivera a consciência de estar me afogando. Então, fiz a curiosa constatação de que, nesse ínterim, recordações acumuladas da minha vida passaram diante de mim com rapidez vertiginosa. Essa constatação é conhecida da psicologia. Poucos a vivenciaram pessoalmente. Naquela época, eu tinha cerca de 12 anos. Se outras pessoas descrevem de modo diverso as imagens vivenciadas em ocasiões semelhantes, chegando a parecer que as mesmas tenham pouca relação com acontecimentos passados, isso não contradiz o que foi exposto, pois as imagens que surgem na situação totalmente incomum da separação do corpo físico não são, à primeira vista, compreensíveis em sua relação com a vida. No entanto,
Uma observação correta sempre reconhecerá essa relação. Nada impede, tampouco, por exemplo, que alguém tenha estado prestes a se afogar e não tenha tido a citada experiência. Cabe considerar que isso só pode ocorrer quando o corpo etérico realmente está separado do corpo físico, mas continua unido ao corpo astral. Se por causa do susto ocorre uma separação entre o corpo etérico e o corpo astral, a experiência fica excluída, porque então existe a inconsciência total, como no sono, sem sonhos. Tudo bem? Podemos continuar, né? No primeiro período após a morte, o passado aparece condensado num quadro recordativo. Após a separação do corpo etérico, o corpo astral fica sozinho em sua peregrinação posterior. Não é difícil compreender que no corpo astral continua existindo tudo o que ele adquiriu por atividade própria durante sua permanência no corpo físico. O eu elaborou até certo grau a identidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito. Até o ponto em que estão desenvolvidos, estes não recebem sua existência dos órgãos presentes nos corpos, e sim do eu. Esse eu é justamente aquele ser que não precisa de órgãos exteriores para sua percepção, nem tampouco para manter a posse daquilo que ele uniu a si próprio. Alguém poderia objetar: por que no sono não existe qualquer percepção desses membros desenvolvidos, identidade espiritual, espírito vital e homem-espírito? Ela não existe porque entre o nascimento e a morte, o eu está atado ao corpo físico. Embora durante o sono ele esteja juntamente com o corpo astral, fora do corpo físico, mesmo assim permanece estreitamente unido a este, pois a atividade do seu corpo astral está dirigida a esse corpo físico. É por isso que o eu tem suas percepções limitadas ao mundo sensível exterior, não podendo receber as manifestações do mundo espiritual em sua forma imediata. Só por meio da morte, essa manifestação se aproxima do eu, que então está livre de sua ligação com os corpos físico e etérico. Para a alma, para a alma pode resplandecer um outro mundo no momento em que ela é arrebatada do mundo físico, que na vida acorrenta a si próprio a atividade anímica. Ora, existem razões pelas quais, tão pouco nesse momento, cessa para o homem toda a ligação com o mundo exterior. Desculpe, toda a ligação com o mundo exterior sensível. Na verdade, continuam existindo certos apetites que conservam esta ligação. Trata-se de apetites que o homem cria justamente pelo fato de estar consciente de seu eu como quarto membro de sua entidade. Também os apetites e desejos que brotam dos três corpos inferiores só podem atuar no âmbito do mundo exterior, cessando quando esses corpos são abandonados. A fome é provocada pelo corpo exterior. Ela desaparece assim que esse corpo exterior não está mais ligado ao eu. Se o eu não tivesse mais apetites, além daqueles oriundos de sua própria entidade espiritual, poderia obter do mundo espiritual no qual foi inserido plena satisfação com o advento da morte. Porém, a vida lhe deu outras cobiças. Ela acendeu nele a ânsia por prazeres que só podem ser satisfeitos por órgãos físicos, embora eles mesmos não decorram da própria essência desses órgãos. Não são apenas os três corpos que procuram a satisfação de seus apetites no mundo físico.
O próprio eu encontra nesse mundo prazeres para os quais não existe, no mundo espiritual, qualquer objeto de satisfação. Existem dois tipos de desejos para o eu na vida: os procedentes dos corpos, devendo, portanto, ser satisfeitos dentro deles, mas cessando com sua decomposição, e os que nascem da essência espiritual do eu. Enquanto o eu está presente nos corpos, também estes são satisfeitos por meio dos órgãos corporais, pois nas manifestações dos órgãos do corpo atua o elemento espiritual oculto. E em tudo o que os sentidos percebem, eles acolhem igualmente um elemento espiritual. Esse elemento espiritual permanece, embora de outra forma, presente também após a morte. Pode falar, Saskia. É, ele fala aí como é que fala? Desse apetite que só é realizado no mundo físico, satisfeito no mundo físico. Por exemplo, os espíritas, quando fala de espírito, né, eles têm esse negócio de, traz uma cachaçinha, coloca uma cachaçinha para o espírito, coloca um... Seria esses vícios, às vezes, como é que fala? Eu vejo mais como vícios, né? Que Sim. fica preso. Então, Você entendeu o que eu quis perguntar? deixa eu ver se eu entendi. Aquilo que a gente estuda na antroposofia é que exatamente nesse momento desse desprendimento do corpo etérico após a morte, corpo etérico e corpo astral se Aham. desprendem, o corpo astral vai fazer todo um caminho de purificação. Então, embora ele não tenha agora os órgãos sensoriais, os físicos, ele pode ainda, dependendo do seu desenvolvimento aqui na Terra, ele vai ter certos desejos que ele tinha aqui na Terra, mesmo não tendo os órgãos, mesmo não tendo o corpo. Então, é esse momento que começa toda essa purificação do corpo astral, ou seja, ele vai ter que ir se desligando da Terra, né? E chegando mais, fazendo essa purificação mesmo. A gente diz que é uma purificação do corpo astral, purificação de todos esses desejos, de todos essas paixões, né? Então, ele ainda está ligado ao mundo terreno, de alguma forma. Tá. Que a Então, gente ele só consegue desligar quando ele desfaz completamente, né? Quando ele desfaz desses desejos, deixa para trás. Isso é um processo, segundo a gente entende, é um processo gradativo, né? E, quer dizer, gradativo, eu não sei como é esse gradativo lá, mas é um processo que você vai se purificando aos poucos você vai se ligando dessas questões terrenas, você vai se desligando disso. Na antroposofia, eles acreditam que esse espírito fica preso aqui mesmo, tipo, tendo contato com espíritos, igual no espiritismo, não? Então, não sei Você se sabe me dizer? eu não conheço profundamente o espiritismo, mas a gente sabe que precisa de um tempo para esse desligamento e que o mundo, os seres espirituais, eles estão muito próximos de nós aqui, né? É só. Aham. Agora, eu não sei se com essa conotação que o espiritismo dá. Não, isso eu não saberia te dizer. Tá, entendi. Não, tranquilo. Obrigada. Nada. E agora eu me perdi, não sei onde estou. Posso só fazer uma pergunta? Eu só queria entender essa questão desses tipos de prazeres, assim,
dessa satisfação, então tem como se fosse do alimento, e ele vai falar de um outro tipo, que não é com esse ligado ao físico, seria isso? É. Então, ele fala que o eu tem outras necessidades, mas que também tem aqui na Terra essas outras necessidades, né? Então, o que vai acontecer é que primeiro o corpo físico se desliga do corpo etérico está ligado ao corpo astral, portanto, tem todas essas imagens, né, que acontece normalmente, ele disse aqui, dependendo da pessoa, né, mas a gente estuda em outros lugares que é em 3 dias, né, esse desligamento do corpo etérico do corpo astral. Daí o corpo astral e o eu, eles continuam essa caminhada, fazendo essa purificação agora do corpo astral até que chega um momento nas esferas lá planetárias que também esse corpo astral se desliga do eu, e o eu continua o seu caminho, porque o eu é essa essência nossa, né? Ele tem que estar sempre presente, senão a gente não se reconheceria como uma individualidade, né? Não sei se eu respondi. Então, assim, é uma coisa além desse desejo da fome, da sede, é muito além, porque está envolvendo esse eu, na verdade. Sim, sim, Tá, tá. Obrigada. nada. Onde eu parei, que agora eu me perdi um pouco. Aqui na atividade, na página 76, é isso? Você parou em após a 77. morte. Tudo o que o eu busca está no meio do Tá parágrafo. bom, tá bom. Tudo o que o eu busca de espiritual dentro do mundo sensível, ele também o possui quando os sentidos não estão mais presentes. Se a esses dois tipos de desejos não se acrescentasse mais um terceiro, a morte significaria apenas uma transição dos desejos passíveis de satisfação pelos sentidos para aqueles que encontram sua satisfação na manifestação do mundo espiritual. Essa terceira espécie de desejos são aqueles que o eu engendra durante sua existência no mundo sensorial, pois ele encontra sua satisfação neles, mesmo quando aí não se manifesta o espiritual. Os prazeres mais inferiores podem ser manifestações do espírito. A satisfação que a ingestão de alimento proporciona a um ser faminto é uma manifestação do espírito. Pois pela alimentação realiza-se algo sem o qual, em certo sentido, o espírito não poderia encontrar seu desenvolvimento. Porém, o eu pode ultrapassar o prazer necessariamente oferecido por esse fato. Ele pode carregar a cobiça por um alimento saboroso, mesmo independentemente do benefício prestado ao espírito pela alimentação. O mesmo acontece com outros objetos do mundo espiritual, do mundo sensorial. Assim, são produzidas cobiças que nunca teriam aparecido no mundo sensorial se a este não houvesse sido incorporado o eu humano. Mas, tão pouco é da natureza espiritual do eu que derivam tais cobiças. O eu deve ter prazeres sensuais enquanto vive no corpo, embora seja de natureza espiritual, pois é no sensível que se manifesta o espírito. E nada mais agrada ao eu como o espírito, quando no mundo sensível ele se entrega a algo iluminado pela luz espiritual. E ele continuará a desfrutar dessa luz, mesmo quando a percepção sensorial já não for o meio pelo qual penetram as irradiações do espírito. Contudo, no mundo espiritual, não existe qualquer satisfação para aqueles desejos que não sejam também, no plano físico, objeto de espírito. Com o advento da morte, cessa para esses desejos qualquer possibilidade de satisfação. Pode falar, Saskia.
Eliana, né? Ô, Sim. Eliana, você consegue explicar com suas palavras essas sensações aí? Eu tô meio Perdida. embolando, tô meio embolando essa sensação do físico com o sensorial, com... Deu Então um vamos, nó na minha cabeça aqui. então vamos ver se eu consigo facilitar ou piorar a situação. Vamos ver. Então, a gente morreu. Aham, Abandonamos o corpo físico. O etérico e o astral seguem. Durante algum tempo, eles estão juntos para que a gente faça a recordação. O etérico se separa do astral. O astral e o eu continuam, porque o eu sempre está junto. Lembra? O astral e o eu continuam. O astral começa sem os órgãos sensoriais, ele continua a ter os mesmos desejos. Imagine se você for fumante, o que vai acontecer lá? Imagine se a gente tem uma compulsão por alimento, o que vai acontecer lá, né? Então, o que ele está dizendo é que o eu, mesmo aqui na Terra, tendo esses desejos que ele tem, o eu tem que estar no comando, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu vejo uma mesa maravilhosa e eu tenho, assim, sou gulosa. A gente vivencia muito isso lá no Centro Paulos, né? Quando o eu se afasta, a gente vai lá e é, é ofertado tanta coisa boa que a gente vai lá e, né? Mas o eu tem que estar na presença. Neste mundo aqui na Terra, ele tem que estar presente para que a gente faça um processo de desenvolvimento. Quando chega lá, acontece a mesma coisa, né? Eu continuo, eu tenho no meu corpo, mas eu não posso ter a satisfação que eu tenho quando aqui na Terra eu posso satisfazer os meus desejos, porque lá eu não tenho o meu corpo físico. Então, não tem essa satisfação lá. Tudo que a gente tem que fazer é aqui na Terra. entendi. Aham. Não sei se... Não, foi ótimo. Obrigada. Cris, quer falar alguma coisa? Tá. Então, assim, com o advento da morte, é aqui, né, que eu tô, cessa para esses desejos qualquer possibilidade de satisfação. O prazer relativo a uma comida saborosa só pode ser proporcionado pelos órgãos físicos utilizados em sua ingestão, língua, palato e etc. Esses o homem não possui mais após o abandono do corpo físico. Se, no entanto, o eu ainda sente necessidade de tal prazer, essa necessidade deve permanecer insatisfeita. Na medida em que corresponde ao espírito, tal gozo só persiste enquanto os órgãos físicos estão presentes. Na medida, porém, em que o eu o tenha produzido sem, com isso, servir ao espírito, esse gozo subsistirá para além da morte como desejo ansioso de satisfação. Do que ocorre então com o homem, só se pode ter uma ideia ao imaginar alguém sofrendo uma ardente sede numa região totalmente desprovida de água. É isso o que acontece ao eu quando, depois da morte, ele conserva desejos insaciados de prazeres do mundo exterior, não possuindo os órgãos necessários para satisfazê-los. Naturalmente, essa sede ardente, citada como analogia para a situação do eu após a morte, deve ser imaginada com uma intensificação desmedida. E, além disso, abrangendo todas as cobiças ainda existentes, para as quais não haja qualquer possibilidade de satisfação. Então, nós estamos... Fala, está Não, na hora? só dizer que pode fazer sua observação, mas paramos por hoje. Sim. Então,
a gente aqui na Terra tem que fazer esse autocultivo, esse autodesenvolvimento. Quanto maior for o nosso esforço aqui na Terra, no sentido assim de um eu presente, segundo o que Steiner disse, o processo lá fica um pouco mais facilitado. A gente não tem tantos estranhamentos, vamos dizer assim. Vou interromper a